fundos de previdência privada do Banco do Brasil na sua linha Private valem a pena? Eu quero mostrar no vídeo de hoje uma análise completa dos principais fundos de previdência da linha Private do Banco do Brasil para que você analise e verifique se faz sentido ou não você fazer a manutenção nessa linha de ativos. Aqui a grande questão que eu acho que precisa ser esclarecida é o que é um cliente private. Um cliente private é a nata do cliente bancário. Basicamente é um cliente que tem no mínimo 5 milhões de reais de patrimônio, no mínimo. Tem bancos que o ticket mínimo é 10 milhões, outros bancos que o ticket mínimo é 15 milhões. Ou seja, são pessoas de alto poder aquisitivo. Se você está olhando esse vídeo, pode ser que você seja uma delas e saiba que eu quero entregar aqui uma análise completa das principais opções dos fundos de previdência do Banco do Brasil para que você analise e veja se faça sentido aderir ou não a um plano lá e sabendo também que há opções melhores no mercado. Eu já fiz uma análise dos fundos de varejo do Brasil Prev, do Banco do Brasil, o link vai ficar aqui na descrição, mas na linha estilo, na linha Private, existem aqui algumas questões para a gente adentrar e eu quero mostrar para vocês isso. Certo? Sem mais delongas, vamos para o vídeo e antes da gente começar, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal para que você receba as notificações. Toda segunda, quarta e sexta, um vídeo novo. Bom, vamos para a tela do meu computador e vamos começar. Entrei aqui no site do Banco do Brasil Private, Previdência Privada, no que tange a Previdência, o que eles falam? O Banco do Brasil Private oferece os melhores planos de previdência do mercado. Será? Então, vem para a tela aqui, vamos lá. Bom, eu entrei na parte Brasil Prev, que é basicamente a seguradora lá do Banco do Brasil, que faz a gestão dos planos de previdência, e selecionei aqui os planos Private, Multimercado Private, ASG, Private Long Base, Private Low Vol, Private Retorno Total. E o que a gente percebe aqui? Tem alguns fundos, como esse Long Base, que tem 11 milhões de reais de patrimônio, então um patrimônio muito pequeno, pouca gente deve estar investindo nele, então achei que não fazia sentido analisar esses fundos muito pequenos. Eu selecionei 4 fundos que tinham no mínimo 100 milhões de reais de patrimônio. Um deles tem mais de 2 bi, ou seja, deve ter bastante gente investindo ali. E a ideia é mostrar para vocês uma análise se faz sentido ou não, analisar os critérios desses fundos e mostrar para vocês o porquê que muitas vezes as pessoas estão migrando e saindo da Brasil Prev. Porque de fato as gestões que têm sido feitas têm sido ineficientes. Então vamos lá para a tela direto analisar o primeiro. Brasil Private ASG, aqueles fundos basicamente que têm aquela premissa de sustentabilidade, de questões ambientais, governança, que vai investir em empresas e títulos relacionados a ESG. O que a gente percebe especificamente? Eles dizem aqui que o fundo é para investidores que têm um perfil moderado, que equilibra então seus investimentos em renda fixa e renda variável, taxa de administração de 1,75, até para um fundo multimercado isso não é um absurdo, é um fundo recente, foi constituído em 2020, 116 milhões de reais aqui dentro da carteira, eles falam que a tabela de risco é um fundo de alto risco, e basicamente o que a gente percebe? Ele investe em renda variável do exterior, renda variável Brasil, e apesar de a gente ver o S&P 500, a parte bolsa americana, na máxima histórica, o resultado entregue aqui pelo fundo parece que não surfou desse retorno. O fundo, na janela, desde que ele foi constituído, ele perdeu dinheiro em 2021, ele perdeu dinheiro em 2022, ele perdeu para o CDI em 2023 e ele perde dinheiro em 2024. Ou seja, quem investiu lá no início, quando o fundo foi constituído, hoje tem um resultado negativo de mais de 10%. Enquanto o CDI no período entregou 40%. Próximo fundo, Banco do Brasil Private Low Vol, um fundo multimercado. Também um fundo destinado a perfis moderados, ele fala que o risco é baixo e o fundo busca superar o CDI através do mercado de renda fixa e renda variável, mantendo uma carteira de baixa volatilidade. Taxa de administração de 1,1%, uma taxa ok, fundo constituído desde 2020, 2 bilhões e 300 milhões de reais alocados neste fundo. Um fundo que busca superar o CDI. Será que ele tem conseguido? Então vamos analisar o resultado direto aqui. É um fundo que tem renda variável exterior, tem parte de títulos privados no exterior, títulos privados no Brasil, títulos pós-fixados e cotas de outros fundos multimercados. A grande verdade é que desde que o fundo foi constituído, ele tem um retorno acumulado de próximo aqui de 30%, enquanto o CDI entrega 40%. Ou seja, tem 2 bilhões e 300 milhões de reais investidos num fundo que não supera nem o CDI. E não supera por pouco, ele não supera por muito. E numa janela aqui que a gente está vendo de quase 3 anos e meio. Ou seja, acho que está na hora do Banco do Brasil rever essa gestão aqui. Depois disso nós temos aqui o Brasil Prev Allocation One, multimercado, um fundo que tem
basicamente investidores que queiram proteger seus investimentos com baixo apetite ao risco e perfil conservador. Risco baixo, um fundo que busca superar o CDI através de alocações em diferentes classes de ativos, mantendo baixo risco, uma taxa de administração condizente com a estratégia que ele está anunciando aqui. Um fundo que foi constituído em 2019, tem 1 bilhão e 200 milhões alocados nele, e o que a gente percebe é um fundo que também tem várias classes de ativos dentro dele, que tem um prazo um pouco mais longo, então quase 5 anos aqui já, o resultado acumulado inferior também ao CDI, quase 10% aqui de diferença em relação ao CDI em retorno acumulado. Então, bem aquém também do objetivo no qual ele se propõe. E o quarto fundo é o fundo Private Allocation Plus One, também um fundo para investidores de perfil conservador que busca superar o CDI. Taxa de administração de 0,8, foi um fundo que foi constituído em 2019, 250 milhões de reais alocados nele, um fundo que tem alocação em várias classes de ativos e também entrega um resultado bem aquém. A grande verdade é que todos os fundos de previdência privada do Private, aqui, geridos pelo próprio Banco do Brasil, entregam um resultado muito ruim. Muito ruim. Esse tipo de gestão, esse tipo de trabalho, basicamente, prejudica os investidores de previdência privada em geral e se cria, então, se reforça o preconceito que existe em relação ao produto. Que esse tipo de estratégia, esse tipo de entrega que o Banco do Brasil está fazendo aqui é o que fez as pessoas terem preconceito com o mercado de previdência. Mas a grande verdade é que em outras instituições como XP, BTG, Icatu, Sul América, você consegue ter acesso a uma série de títulos e fundos com melhores estratégias, com estratégias mais rentáveis, mais viáveis para o crescimento patrimonial do investidor. Fundos que tenham taxas de administração compatíveis com essas que a gente viu aqui, mas que entreguem de fato um resultado superior. Mas, Stefano, eu sou conservador, eu não quero me expor a riscos, outras instituições vão ter que me expor a riscos. Não, isso não é uma verdade. Existem fundos que compram, por exemplo, o Tesouro Selic, fundos que compram Tesouro IPCA+, e que têm uma estratégia, então, portanto, composta de ativos extremamente defensivos, mas que em longo prazo conseguem te entregar uma rentabilidade superior. Então é importante você buscar em outras instituições, outras opções de fundos que entreguem de fato um resultado que se justifique. Ainda mais porque, se você parar para refletir, se o Banco do Brasil trata assim os clientes da linha Private, o que eles fazem com um cliente estilo ou outros padrões de clientes? Então é importante que a gente reflita sobre isso e tome decisões que justifiquem a gente pagar taxa de administração, enfim, que justifiquem a gente deixar o nosso recurso lá alocado. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma cliente, a Bruna, se tornou nossa cliente em fevereiro do ano passado, para mostrar um pouco como que é a carteira dela, então comparando com esses fundos. A Bruna, como eu falei, então, se tornou nossa cliente em fevereiro do ano passado lá, e o que a gente percebe? Comparando com esses fundos da Brasilprev, a carteira da Bruna, então, tem um retorno acumulado aqui, basicamente, bem superior aos fundos específicos da Brasilprev. Então, 16,52%, frente ao CDI de 14,2%, frente ao fundo da Brasilprev de 13,48% e outro fundo de 12,36%. Ou seja, na carteira da Bruna, a gente conseguiu ter uma composição através de 2 fundos, um multimercado e um de renda fixa. Vocês veem que a carteira dela é essa linha laranja, é uma linha bem defensiva, bem conservadora, mas rentável. Então, se você tem interesse, como a Bruna, de ter uma consultoria especializada, focada no canal Private, focada no canal Alta Renda, acesse o nosso site www.musacapital.com.br que a gente vai conseguir melhorar essa estratégia. E saiba que esses fundos que a gente investiu para a Bruna não são fundos destinados somente a investidores profissionais com mais de 10 milhões de patrimônio, 5 milhões, não. São investidores que têm acesso a qualquer investidor, investidores em geral. Então acesse o nosso site, fala com um especialista do nosso time que a gente vai ter um maior prazer em te ajudar a fugir desses fundos que não são rentáveis e que não entregam, que não justificam o pagamento da taxa que você faz lá para o banco. Tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer crítica, comentário, sugestão, escreva aqui nos comentários, deixe o seu like e estaremos sempre aí à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.